índios que estão ali na região do litoral, onde os portugueses chegaram, eram índios mais tranquilos, mais suaves, mais de boa, não eram índios muito guerreiros, de sair no contra-ataque, não. Eram tribos mais calmas, então por isso que não houve esse enfrentamento imediato com os portugueses. Na época que os portugueses chegaram aqui, havia uma grande diversidade de línguas e grupos habitando o território, e nenhum deles auto se denominava indígena ou índio. Quem vai dar esse nome para os índios são os portugueses, são os europeus quando chegam aqui. Os índios se chamavam, índio Tupi-Guarani, índio Macro-G. Não, eles os chamavam de índios. E detalhe importante, esses índios, em sua maioria, eles brigam uns com os outros, né? Porque eles estão disputando o território, eles estão no mesmo local e eles estão disputando o território. Então, eles não são todos amigos, né? Só que o que acontece? É aquela visão errônea dos portugueses. Eles chegam aqui e encontram diferentes tribos indígenas que a Pro falou para vocês ali, tupiniquins, aimorés, aruacos, potiguaras, mas eles vão enxergar todos eles da mesma forma, como se fosse uma cultura única, tá? Eles vão enxergar dessa forma ali. Aqui a gente tem interpretando documentos que ele vai falar do Cabral, quando ele chega ali na região de Porto Seguro, né? E aí era muito comum vir nas esquadras, né? O escrivão, o cara que escrevia tudo o que acontecia na viagem e depois o que acontecia quando eles chegavam ali, né? Então tem esse relato aqui que ele fala, né? Olha que ele fala a chegada dos portugueses no Brasil. Ao desembarcarem em Porto Seguro, depararam os marujos de Cabral com homens pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrissem suas vergonhas, né? Essa carta do Pero Vaz de Caminha para o rei Dom Manuel, o Venturoso. Lembre que nesse período aqui os reis, eles têm adjetivos, né? Então o Venturoso é aquele, né, aventureiro, é aquele que está sempre buscando conquistar novos locais. Então o Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, escreve isso, né? É um livro hoje em dia, né? Essa carta de Pero Vaz de Caminha, hoje é livro, e ele conta tudo o que acontece nas viagens, e quando ele chega aqui, ele escreve isso, né? E olha o que chama a atenção do Caminha, eles eram pardos, porque os portugueses eram brancos, e chegaram aqui, os índios não são brancos, mas também não são negros como os africanos que eles conheciam. Então, isso chama muita atenção deles. E andavam nus. Há quanto tempo que lá em Portugal as pessoas não andavam mais peladas, vamos dizer assim, né? E os índios não tinham vergonha nenhuma, porque para os índios era normal aquilo. Os índios estranharam, sim, aos portugueses cobertos com aquele monte de roupa. E coisa alguma que lhes cobrissem suas vergonhas, né? O que são essas vergonhas que o Pero Vaz de Caminha está falando ali nessa carta? São as partes íntimas, né? Os nativos indígenas estavam nem aí preocupados em esconder, ok? Então ele vai falando ali um pouquinho sobre essa chegada. Vamos ali para Interpretando os Documentos agora, lá na página, dá para pegar ali, 48 da apostila de vocês, ali a gente tem a distribuição dos grupos indígenas no Brasil. A gente tem ali a tribo dos Tupis, dos Gés, dos Aruacas, do Cariba, do Cariri. Nós temos aí também Pano, Tucano, Charrua e outros grupos. Então, percebam que cada um deles estão em regiões diferentes. Percebam vocês que os Tupis ali, que os portugueses tiveram contato, eles estão muito ali na região do litoral, tá vendo aqui, ó? Porto Seguro, onde o cara chegou, é mais ou menos aqui, ó. Então, aqui, ó. Então, o que acontece? Aqui é da tribo Tupi. Então, percebam que eles estão bastante no litoral brasileiro. Percebam vocês que é o maior grupo, vamos dizer assim, né? Ó como eles estão por todas as regiões. Depois nós temos os Gs que estão aqui, ó, de Laranjinha, os Aruacas que estão mais para o interior, para a região ali do Amazonas, né, região aqui de Rondônia, estão mais para aquelas bandas de lá, do norte do Brasil. Temos ali os Cariris, que já é um pouquinho menorzinho, mais aqui na região nordeste. Nós temos o Pano, que está aqui na região do Acre. Nós temos os Tucano. Nós temos o Charrua somente aqui, estão vendo, ó? Charrua aqui, ó, na região aqui, bem sul, né, no extremo sul do Rio Grande do Sul, e outros grupos indígenas. Então, ali, ele fala para a gente identificar no mapa em que se encontravam os grupos linguísticos tupis e os Gés e responda as questões que estão ali. Então, vamos para a letra A. A Pro não vai passar aqui na apostila de vocês, por quê? Aqui no compartilhar com vocês. Porque como é o livro da Pro tem o quê? Tem as respostas, não adianta nada, né? Então, vamos lá. Letrinha A. Aonde estavam os grupos dos tupis, meus amores?
Então, podem colocar assim que a maior parte do grupo dos tupis estavam próximos ao litoral. Então, podem colocar na letra A, então, próximos ao litoral. B, onde viviam os Gés? Onde que esse povo vivia, meus amores? Em sua maioria, podem colocar aí na letra B, situados no interior do território, mais para dentro, que a gente fala assim, né? Não tão próximo do litoral, tá um pouquinho mais para dentro do território brasileiro. Então, mais situados mais ao interior do território brasileiro. De que forma, letra C, a proximidade ou a distância do mar poderia interferir na alimentação dos grupos indígenas? Isso é muito fácil, né, meus amores? Os indígenas que estavam próximos ao mar, que é o caso dos tupis, eles se alimentavam mais do quê? Mais de frutos do mar. Já os grupos que estavam mais para o interior, vamos dizer assim, por sua vez, eles tinham que caçar os seus alimentos. Então, em sua maioria, eles vão se alimentar do quê? De mamíferos, de médio porte, de répteis, formavam a base da sua alimentação. Se tivesse algum rio ali próximo de onde esse povo do interior estava, eles também se alimentavam dos frutos do mar. Mas, em sua maioria, eles tinham que caçar os seus próprios alimentos, ok? Então, na letra C, a gente pode colocar assim, ó, que quem morava próximo ao litoral se alimentava, em sua maioria, de frutos do mar. Já aqueles que moravam mais para o interior tinham que caçar os seus alimentos, mas se tivesse algum rio próximo a eles, eles também se alimentavam de frutos do mar, ok? Vamos continuando, então, ali. Aí ele fala porque assim, ó, a língua não era a única diferença entre os vários grupos que habitavam o Brasil. Entre eles também havia grande diferença em relação aos usos da tecnologia, à religiosidade, aos valores, aos costumes e à organização das suas próprias aldeias. Vamos entender um pouquinho agora, então, sobre essa parte aqui, ó. Diferentes povos e diferentes culturas. Nas terras brasileiras viviam povos nômades que se fixavam em uma região até as condições locais se esgotarem. Para se alimentarem, caçavam e coletavam, inclusive mel, formigas e ovos de tartaruga. Os indígenas não utilizavam sal e nem açúcar. Então, ele fala que nas terras brasileiras havia uma grande diversidade de frutas, de verduras, e os indígenas sabiam muito bem como utilizar esses produtos, né? Então, a gente está vendo ali alguns dos produtos brasileiros que eram utilizados pelos nativos indígenas. Outro ponto que eles vão falar para a gente ali, que alguns grupos indígenas já praticavam a agricultura, como é o caso dos tupinambás. Os tupinambás, eles já eram agricultores, produziam milho, produziam feijão, produziam abóbora, mandioca, que é a base da alimentação dos nativos indígenas do Brasil, né? Da sua grande maioria dos povos indígenas do Brasil, em sua maioria, a base da alimentação deles está centralizada em torno da mandioca, né? Em torno desse alimento que é muito gostoso e que está na nossa mesa até os dias de hoje. Outro ponto que ele vai chamar a nossa atenção ali, que não era comum os nativos indígenas acumularem excedentes. Né? Como assim, professora Gabi? Eles só plantavam aquilo que era para o consumo deles. Hoje em dia a gente planta para o nosso próprio consumo? Não, em sua maioria a gente produz em grande quantidade para poder vender, ok? Os agricultores. Naquela época não. Os indígenas eles produziam para ali uma pequena plantação, né? Para eles se alimentarem. Então, com isso, não vai ter uma produção gigantesca, que a gente fala que é a sobra, que são os excedentes. E automaticamente, como é uma pequena produção, não vai ter uma destruição muito grande das plantações, do meio ambiente, da natureza. Porque para a gente produzir em grande escala, a gente precisa destruir grande parte da natureza. E aqui não, então eles não vão causar muitos danos ao meio ambiente, tá? E não vão esgotar nem a nossa flora, nem a nossa fauna. Ok? Vamos lá então agora um pouquinho. Era comum, após certo tempo de estabelecimento em uma determinada região, as comunidades de agricultores se tornarem maiores. Então, com o tempo que eles vão começando a praticar a agricultura, outros grupos vão chegando ali próximos a eles. E aí, com isso, o quê? Essa comunidade que até então era bem pequena, ela começa a se aumentar. Vai começando a aumentar aos poucos. Esse aumento populacional poderia gerar diferentes grupos no interior das comunidades. Assim, alguns homens geralmente considerados mais sábios e mais valentes acabavam assumindo a liderança das aldeias e decidiam sobre os conflitos internos, se houvesse, né, e a respeito de guerras com os grupos
rivais. Então, aí vem a figura de quem? Do cacique que nós conhecemos, ok? Então, o cacique, ele chega nesse momento ali. A partir do momento que minha tribo, né, minha aldeia vai ficando muito grande, eu preciso de uma pessoa para liderar, para tomar as decisões, porque o grupo é muito grande, todo mundo fica dando opinião, minha Nossa Senhora vira uma confusão, não tem como. Então, esses homens que eram mais corajosos, mais valentes, acabavam tomando a frente daquele povo. E esse cara era chamado de cacique, ok? Poderia também ocorrer nos grupos indígenas a prática da poligamia. O que é poligamia, pessoal? Não era uma prática muito comum entre os nativos indígenas, não, mas muitas tribos praticavam a poligamia. Poligamia é quando o homem ele pode se casar com mais de uma mulher. Então, ele pode, por exemplo, assim, ele tem uma esposa, mas ele se apaixonou por uma outra nativa indígena. Ele pode se casar com ela também, tá? Então, essa é a prática da poligamia. Por quê, meus amores? Não eram todas as tribos que faziam isso? Não, não eram todas as tribos. E nem todos os homens poderiam ter várias mulheres. Na verdade, essa prática da poligamia, de ter várias mulheres, era uma prática muito comum entre os chefes, os caciques, ou os grandes guerreiros da tribo. Eram esses caras que poderiam ter mais que uma esposa. O cacique e vamos dizer assim, os grandes guerreiros, né? Esses também poderiam ter. Então, não é qualquer um que também poderia ter várias mulheres, não. Mas não era uma prática muito comum. No Brasil, nos dias de hoje, a poligamia é proibido no Brasil, né? No Brasil, a pessoa não pode ter mais que uma esposa, né? Então, acontece desde do período lá dos povos nativos indígenas. Ali também havia essa prática, mas não era para todo mundo. Nas aldeias, as tarefas eram normalmente divididas de acordo com o gênero, masculino ou feminino, e a idade dos integrantes. Assim, era mais frequente que os homens se dedicassem às atividades como caça, a pesca, a derrubada da mata para a preparação da terra para o cultivo de alimentos, construção de habitações, fabricação de canoas e armas. As mulheres, por sua vez, eram responsáveis por semear, por plantar, por colher produtos agrícolas, além de coletar frutas silvestres e mariscos, tá? Aqui nas outras versões, ele vai chamar a atenção que a gente pensa assim, a mulher é só ligada à questão doméstica. E ali ele vai falar, o Pedro Paulo Funari e a Ana Pinon, eles vão dizer sobre uma outra visão. Olha que ele fala assim, ó. Outras visões antes consagradas têm sido criticadas, como a que afirma que nas sociedades caçadoras e coletoras há necessariamente uma divisão de tarefas por sexo, ou seja, o homem é o caçador e a mulher é quem faz a coleta. Por isso, o homem é hierarquicamente superior à mulher. Essa imagem que a gente tem na nossa cabeça contradiz os resultados de estudo, tanto de comunidades indígenas que ainda existem nos dias de hoje, como as que viveram lá no passado, que mostram que em muitas delas as mulheres cabiam-se múltiplas funções, não só as chamadas domésticas. Eles revelam a existência de grupos indígenas em que a posição da mulher é preeminente. O que ele fala ali, ó? Basta lembrar que quando chegaram ao Amazonas, os colonizadores entraram em contato com mulheres guerreiras que chefiavam as suas tribos e por isso deram a elas o nome das míticas lutadoras gregas antigas, Amazonas. Tá? Então aqui ele traz uma outra visão, uma outra maneira da gente chegar ao papel da mulher na sociedade brasileira, né, na sociedade indígena, vamos dizer assim. A gente pensa que a mulher só faz funções domésticas. Não. Em muitas tribos indígenas, as mulheres têm esse papel de frente, de tomar lideranças. E isso vai chamar a atenção também dos portugueses, ok? Então, é para a gente pensar numa outra maneira, né, como as mulheres eram vistas. Eram as chamadas Amazonas, ok? Meus amores, na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a organização das sociedades indígenas, como que eles se organizavam entre si, ok? Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Qualquer coisa, voltem novamente na aula, vão pausando, vão olhando tudo o que vai acontecendo, ok? Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus. Até mais.